Amados irmãos, abram nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. O texto que Deus nos deu para a nossa reflexão nesse momento. Gosto muito de quando nós temos diante da palavra do Senhor uma palavra de Paulo. Paulo é muito pessoal. Ele fala com a igreja, ele fala com pessoas. A carta dele tem sempre um destino certo, que é levar a palavra de Deus aos seus amigos, aos seus irmãos. Então, às vezes ele escreve com a igreja, às vezes ele escreve com um grupo de pessoas, às vezes ele escreve com uma pessoa. E sempre tem como objetivo levar as pessoas à vontade de Deus, entendimento que as pessoas devem ter a respeito de Deus e a respeito de todo um contexto que ele quer trabalhar. Então aqui Paulo está escrevendo a igreja de Éfeso, lá para os Efésios, e ele está, nesse momento, ele vai orar a Deus por essa igreja. E evidentemente nós temos que entender, eu sempre tenho feito isso, que nós vamos fazer a leitura como se essa carta fosse para nós outros. Vamos entender e receber a carta. Você vai receber uma carta agora de Paulo, que ele vai estar falando a respeito de como nós temos que ser como igreja, como nós temos que entender a igreja, como nós temos que ser igreja. Então, o tema do nosso sermão de hoje é uma igreja edificante e relevante. Ou seja, nós como grupo temos que ser um grupo edificante e um grupo relevante com Deus e na mão do Senhor. Vamos ver o texto. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15 até o 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, aqui e agora. E por todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluias, amém. Querido Deus, que o Senhor se digne nos abençoar com a sua palavra, que ela encontre os nossos corações, nossas mentes, que nós possamos não somente compreender, meu Deus, mas viver cada palavra, para que nós estejamos todos unidos na mesma fé e no mesmo propósito. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, nesse momento. Não permita que nada venha nos distrair, nem nos levar para pensamentos outros, que não seja ouvir a tua voz e captar a tua voz e deixar a tua voz entrar em nossos corações, transformando, mudando e renovando aquilo que tem que ser feito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero também estender nosso abraço àqueles que nos veem pela internet. A mesma unção que está aqui esteja na sua vida agora, onde você estiver, em nome de Jesus. Irmãos, Paulo inicia esta oração dentro da carta, dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. A primeira característica que nós vamos entender e ver que Paulo, quando está se comunicando com a igreja, ele está dizendo: a igreja precisa viver em fé e amor. Não há como destituir uma coisa da outra. Não podemos viver em amor se não for pela fé em Cristo Jesus, porque a fé vem do Senhor. O amor ele se concluirá, ele se materializará quando nós cremos em Cristo. O amor humano ele é frágil demais. O amor humano ele é sempre interesseiro. O amor humano é sempre um amor voltado para objetivos com respostas. Já o amor de Deus é incondicional. É um amor que vem porque ama.
E ele está dizendo que o amor que nós temos que ter uns com os outros é esse amor de Deus. O amor que a igreja se doa, ou seja, uns para com os outros. Tanto que ele diz assim, o amor para com os santos. O amor para quem são os santos? Todos aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus é um santo, é um separado por Deus. Então Paulo já começa essa oração deixando claro para todos nós que fé e amor são duas coisas indissolúveis. Não há como viver sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e não há como viver sem amor, porque sem amor nada funciona. Nada funciona. Nós somos guiados quantas e quantas vezes pelos nossos instintos naturais que são terríveis. Mas quando nós estamos vivendo em amor, pelo amor e com o amor, tudo ao nosso redor funciona. Porque aí nós estamos andando dentro da vontade soberana do nosso Deus. Ele diz, eu sou amor. Ele não diz que ele tem amor, ele diz, eu sou amor. E quando ele diz que nós temos que amar, é porque isso é pré-requisito da nossa felicidade, pré-requisito da nossa alegria, pré-requisito da nossa produtividade. Fé e amor. Olha, fé em quê? Em quem? Fé naquele. Nós vamos ver na sequência do próprio texto, que Paulo deixa super bem claro. Então ele vai dizer assim, qual é a nossa fé? O que tem a acontecer conosco? Versículo 17. Ele diz assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de relevância no pleno conhecimento dele. A primeira coisa que ele vem falar para nós é que nossa vida é conhecer a Deus. Esta fé, esse amor, só nos leva a conhecer mais Deus. E o que Deus tem a nosso favor quando nós nos pretendemos conhecer? Ele diz, vos concederá espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, quando nós começamos a exercitar nossa vida em fé, como igreja, não somente individualmente, mas como igreja, uns com os outros, porque a igreja é a convivência de nós outros. A igreja não existe na solidão de um indivíduo. A igreja é a junção de todos nós, o conviver, o harmonizar-se, a mesma fé, o mesmo caminhar. Isso é igreja. E ele está falando da igreja, ele está dizendo o que a igreja tem que ser, para ser a igreja autêntica de Cristo, a igreja verdadeira, não um grupo que se associa com algum objetivo que não seja amar e adorar a Deus, servir a Deus. Nós estamos aqui porque precisamos ter esse entendimento, que o objetivo da nossa vida, enquanto crentes fiéis a Deus, vivendo como igreja, porque essa é a vontade de Deus, é amá-lo, é adorá-lo, que é o que nós fizemos há pouco, adorando, louvando a Deus, orando uns pelos outros. Isto é a igreja. Mas ele vai mais além, ele está dizendo que vocês precisam crescer. A igreja não pode ser um grupo estático, que sai ainda, que é pior, que é um grupo que retrocede na fé. Ele mesmo falou para os irmãos, ele disse, veja, vocês têm que tomar leitinho de novo, porque se for dar uma alimento consistente, vocês não têm como digerir. Ele está dizendo que se nós tivermos fé e amor, nós vamos crescer no Senhor, nós vamos conhecer o Senhor, Ele vai se revelar a nós. A revelação não vem por questões humanas, meus irmãos. Às vezes, muitos de nós ficam querendo ouvir pessoas falando de revelações de Deus, como se isso fosse algo que viesse trazer benefício para a gente. A revelação está na palavra de Deus, a revelação está no convívio, a revelação está na harmonia, a revelação está no viver. Só se conhece Deus vivendo, não com coisas esporádicas, não com showman. Nós conhecemos Deus pela palavra, porque é onde Ele está sendo revelado, é onde Ele é revelado. Mas isso tem que ser na prática, no amor. O amor a Cristo, o amor a Deus, amor um ao outro. Isso é igreja, é isso que Paulo está dizendo. E quando nós fazemos isso, nós vamos conhecer mais Deus, porque Ele vai se dar a revelar, Ele vai se dar a conhecer. E quando nós conhecemos Deus, é a plenitude da nossa existência, é conhecer Deus, conhecer Jesus, a plenitude da nossa existência. Ele vai dizendo ainda assim, além disso, nós vamos compreender a missão que nós temos como igreja. Versículo 18, a missão: iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Ou seja, qual a riqueza do chamamento? Nós temos aqui duplo chamamento. Nós temos um chamamento enquanto pessoas, indivíduo, filho de Deus, e temos um chamamento enquanto igreja. Nós, como corpo, somos um corpo. Nós temos um chamado. Nós temos que compreender esse chamado. Nós temos que andar segundo essa missão, segundo esse objetivo que Deus colocou para esta congregação.
Não adianta nós queremos ser alguma coisa aqui dentro que a congregação não é. Cada pessoa tem um chamamento. Ele está dizendo, você tem que descobrir o teu chamamento. Você tem que conhecer o teu chamamento. Você não pode andar em dissonia completa contra ou parcial ou pequena desse chamamento. Você tem que andar segundo esse chamamento. Então, nós temos dois chamamentos. Nós temos o chamamento que é pessoal, enquanto filho de Deus. Deus deu dons e talentos para cada um. Cada um recebe dons de Deus, cada um recebe talentos de Deus, para exercer isso, aonde? Na igreja. A igreja é o corpo. Nós não podemos ter a pretensão de que individualmente somos autossuficientes. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. E Cristo deixou isso 100% claro, que o corpo dele deve andar em harmonia, em união, em sintonia. Então, quando ele está conversando sobre a igreja, para a igreja, ele está levantando esse entendimento. Nós não somos seres vivendo individualmente. Nós somos corpo dele, atrelado a ele. E é isso que Paulo está falando. Nós precisamos compreender o chamamento. Qual é o teu chamamento enquanto pessoa? Quais são os dons que Deus te deu? Agora, onde vai praticar os dons? Na igreja. A partir da igreja. A igreja tem um chamado. Cada igreja tem um ministério, tem um chamado, tem um jeito de ser, tem um jeito de atuar na terra. E nós temos que compreender que é o nosso. Você está na igreja representando de Filadélfia, você está dentro da igreja representando do Brasil. Qual é o chamamento dessa igreja? Qual é o ministério dessa igreja? Qual é a missão dessa igreja? É isso que nós temos que compreender e entender. Porque senão a gente fica desintonizado, fica fora do eixo. Então, aquele carro, quando tem o eixo torto, uma roda torta, ele tem dificuldade para se locomover. Nós temos que entender isso para entrarmos em sintonia. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai continuar dizendo ainda assim, olha lá, nós vamos ver agora um pouquinho de cada coisa, a partir do versículo 19, ele vai dizer assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, conhecendo a eficácia, a força e o poder de Deus. Conhecendo a eficácia. Está dizendo que o Senhor, quando age dentro daquilo que você foi chamado, qual é o dom? E você se dispõe a servir ao Senhor neste dom na igreja. Ele está dizendo que isso, você vai conhecer a eficácia, a força e o poder. A eficácia e a força e o poder de Deus não está presente no indivíduo que não está vivendo como igreja. É uma ilusão. Você, quando está aí dentro do contexto de igreja, vivendo como igreja de Cristo, e o caso, nós aqui somos uma igreja de Cristo, nós estamos vivendo particularmente a possibilidade de viver intensamente a eficácia, a força e o poder de Deus na tua vida pessoal e na vida congregacional, da congregação, da igreja. É isso que Paulo está falando. Nós precisamos entender e compreender isso, porque senão a gente começa a funcionar com a engrenagem como se quebrada fosse, ou uma engrenagem que está fora da engrenagem, uma parte da engrenagem que não está na engrenagem, e algo que funciona fora da engrenagem não surtirá resultado, não dará resultado. O resultado vem quando todas as partes estão ajustadas umas com as outras, e cada uma fazendo a sua parte, cada uma cumprindo a sua tarefa, cada um cumprindo a sua missão, mas juntos nós somos efetivamente o corpo de Cristo. Individualmente nós não somos. E nós temos que estar vivenciando a igreja. Na igreja. Quando eu falo a igreja, na igreja não é dentro de 4 paredes. É como igreja, aonde nós estivermos, ao longo de toda a semana, ao longo de todos os meses, ao longo de todos os anos. Igreja. Então Paulo vai chamando dizendo o seguinte, preste atenção, porque quando vocês entenderem e viverem isso, vocês experimentarão a eficácia, o poder e a força de Deus. Pensa um pouquinho. Se nós compreendermos e vivemos nessa direção, com esse direcionamento, que qual é o meu dom, onde eu me encaixo nessa engrenagem que eu quero servir, onde eu me encaixo nessa engrenagem que eu quero servir, quando eu entendo isso, então eu estou participando, coparticipando, não só para a minha vida, mas a vida do todo, do poder, da eficácia e da força de Deus. Fora disso, não será construtivo.
Estou dizendo que o sermão de hoje é uma igreja edificante e uma igreja relevante. Isso é vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. É algo que está à nossa disposição. O que Paulo vai continuar dizendo ainda? Que poder é esse? Que ele está falando. Que poder é esse? Vejam, no versículo 20. O que ele está falando? Versículo 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Gente, olha que poder é esse, que eficácia é essa, que autoridade é essa. Ele ressuscita Jesus. Jesus está hoje à direita do Pai, e ele está dizendo que esse poder que fez isso, ressuscitou Jesus, levou Jesus para estar sentado ao lado dele, esse poder, Paulo está dizendo para a gente entender que qual é a dimensão, qual é a envergadura, qual é o peso desse poder. É algo tremendo demais. E para que Paulo está escrevendo isso? Todos nós sabemos que Jesus ressuscitou, todos nós sabemos que Jesus está ao lado do Pai, mas por que ele põe nesse contexto? Por que ele traz essa afirmação aqui e agora? Porque tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a igreja. Ele está trazendo essa informação, está trazendo essa colocação, para que você entenda que esse poder que ele chamou de eficiente, esse poder que ele disse que tem força, está colocado neste contexto. Neste contexto. A gente vai continuar entendendo aonde ele quer chegar. O que mais que ele está falando? No versículo 21. Esse poder está acima de todo principado e potestade. Quem que é o principado e potestade? Esse principado e potestade é das regiões celestes. Então a gente sabe que o mundo espiritual, inclusive o mundo espiritual infernal, ele é hierárquico. Ele tem hierarquia. Começa com Satanás, Lúcifer, que é o cabeça deles. Quem foi Lúcifer? Lúcifer foi o primeiro anjo do Senhor que estava encarregado nas hostes celestiais do louvor a Deus. E ele era belíssimo. Ele era, como se imagine, ele transpirava música, ele transpirava tudo isso da diante de Deus, porque ele era o responsável de toda a glorificação, exaltação e louvor a Deus. Mas ele se rebelou contra Deus. E ao se rebelar, ele quis ser Deus. Ele quis o lugar de Deus. E ele foi despojado de tudo isso. Foi lançado na terra com todos os seus comparsas. A gente não sabe qual é a quantidade deles, mas é maior do que os habitantes que estão na face da terra. E essa corça foi baixada aqui na terra. Mas eles continuam com muita autoridade. E ele está dizendo que Jesus está acima de todos eles. Jesus está acima de todos os anjos celestiais. Não há nada no céu, não há nada no universo, não há nada na terra, não há nada no inferno que esteja igual a Jesus. Jesus está sobre tudo isso. Jesus está sobre toda a matéria, todos os planetas, está sujeito à vontade de Jesus. Jesus é o super grande comandante de tudo isso à direita do Pai, é igual ao Pai. Isso é algo magnífico demais, é grandioso demais. E nós temos que compreender que Paulo vem falando exatamente isso. Ele está dizendo isso. Ele deu-lhe todo o poder sobre os seres espirituais dos céus, na terra e no universo. Então Jesus está assentado lá, ao lado de Deus, com toda essa autoridade. Mas ele sabe disso. Por que Paulo coloca nesse contexto? Por causa do versículo que vem em sequência. O versículo que vem em sequência, ele diz assim: acima de todo principado e potestade, e poder, domínio, e de todo nome que possa ter, não só no presente século, mas também no vindouro. Qual é o século vindouro? Nosso, puxa, e agora? E pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, e para ser ele cabeça sobre todas as coisas, deu a quem? Está escrito aí, quero que todo mundo fale. Deu a quem? Quero mais alto. Deu a quem? O que foi dado para a igreja, meu irmão? O que foi dado para a igreja? Eu quero que você olhe para o texto. O que eu acabei de falar até agora? O que foi dado para a igreja? Sobre o quê? Vocês estão parando para entender o que está acontecendo aqui? Está parando para entender o que está acontecendo aqui? A revelação da palavra de Deus está dizendo que Jesus foi levado aos céus, está à direita do Pai, tem poder sobre todas as coisas, quer nos céus,
quer na terra, quer no inferno. Tem poder sobre toda a situação. E esse poder que foi dado a ele, pegou todas as coisas, pôs debaixo do pé dele, para deixar claro, reluzente, transparente essa autoridade. Inquestionável. Inquestionável essa autoridade. E pega tudo isso e deu a quem? Quero ver outra coisa. Deu a quem? Quero ver outra coisa. Deu a quem? Um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. A nós. A nós. Se nós entendermos esse corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, isto tudo está à nossa disposição. A eficácia da nossa disposição. O poder está à nossa disposição. A autoridade está à nossa disposição. A igreja é um instrumento tremendo na terra. E ele diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja vem sido perseguida por causa disso. A igreja vem sido lapidada por causa disso. A igreja vem sido feito tantas coisas na igreja e ela continua firme no seu caminhar. Porque a igreja é o corpo desse ser todo-poderoso. É o corpo desse ser todo-poderoso. Por isso, irmãos, no versículo 22 ele diz: isso tudo está compartilhado com a igreja. É da igreja. Não é algo que a igreja tem que conquistar, isso foi conquistado na cruz. Já foi conquistado na cruz. Isso está à disposição da gente. Nós somos como igreja para vencer o inferno. Qual é a batalha do inferno hoje na terra? Qual é a batalha do inferno hoje na terra? Destruir a humanidade. E eles têm conseguido ser mais do que eficientes. Eles têm sido tenazes, ou seja, persistentes, perseverantes. O inferno tem conseguido vitórias sobre vitórias. E no que diz respeito à igreja, inclusive, principalmente e infelizmente. Por quê? Porque a igreja não tem noção, não tem a capacidade de compreender o que está à disposição dela. O que está à disposição dela. O texto que nós estamos vendo aqui hoje, irmãos, é algo tremendo que está prontinho para a gente. Mas a minha pergunta é: o que é a igreja? A primeira resposta que nós temos é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Primeira resposta. Ok, está certo. Está certo. Nós temos que entender que igreja, existe a igreja, nós temos duas igrejas de Cristo. Nós temos a igreja da terra e nós temos a igreja já celestial. Aqueles que já partiram daqui, já não estão mais conosco. Mas a igreja que está aqui agora, hoje, essa, nós estamos incluídos nela agora. De onde surgiu a igreja? Jesus disse: a minha igreja. Ora, o povo de Deus já vem desde o tempo de Abraão. Deus chamou Abraão e constituiu ali em Abraão o povo dele. Começou ali. Esse povo foi crescendo, se desenvolveu lá no Egito. Moisés o libertou. Moisés trouxe esse povo de volta para a terra prometida. Ali se construiu o povo. Esse povo teve várias e várias situações, ora para cima, ora para baixo, chegando até em Jesus. Chegou Jesus determinou ali um novo momento dessa igreja. Ali começou uma igreja que não estava mais fechada num único povo, mas sim agora é para toda a humanidade, em todos os cantos do planeta. Agora Cristo está em todos os 4 cantos do planeta. Cristo agora não é mais de um determinado povo, mas é o seu povo espalhado na terra. E aí nós temos uma igreja chamada Universal, que não é essa aqui de Curitiba. Uma universal é para todo o planeta. Nós temos uma igreja local. Cada local, onde nós temos grupos. E aí nós temos N denominações. Não sei se isso é bom ou se é ruim. O fato é que nós temos N denominações. Grupos congregados, vivendo uma fé única, crescendo e devendo crescer no Senhor. Isso é a igreja. A igreja, para que serve? Para que serve a igreja? Juntos, para que serve? Adorar e glorificar o Senhor. Adorar e glorificar o Senhor. E o segundo ponto, servir. A igreja é de Deus, a igreja é de Jesus, não é nossa. Eu às vezes posso falar a minha igreja. Isso é uma força de expressão idiomática para tentar dizer que eu sou diferente da outra.
Mas a igreja não é minha, não é tua, a igreja é de Jesus. Nós somos corpo, Ele é a cabeça, Ele é o dono da igreja. Ele é o único que pode dizer, minha igreja. Mas isso é um privilégio muito grande quando você diz, eu pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo. E o meu nome é, no caso, nós aqui, Igreja Presbiteriana de Filadélfia. Então para que serve? Para adorar e para servir. E como é que serve? Nós vimos aqui, Paulo já disse. Serve com fé e com amor. Fé e amor. Eu tenho fé que Deus está em nós e age através de nós. Nós temos que ter essa fé. Você tem que ter essa fé, que Deus está em você e age através de você. Quando você tem essa fé, você é produtivo. Agora, se você não tem fé, não vai praticar o amor. O amor é praticado entre os santos e aqueles aos quais onde Deus há de chamar e vai chamar. Portanto, a igreja precisa ter essa compreensão. A igreja não é para viver introspecta. A igreja é para ser um grupo de pessoas que explodem o amor e a fé. Explode o amor e a fé. Se nós não estivermos explodindo em fé e em amor, nós somos tudo menos igreja. Podemos ser um grupo de interessados, grupo de amigos, um clube, podemos ter uma reunião de pessoas que têm um objetivo em comum, mas não é igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que extravasar fé e amor. Se você na tua individualidade não estiver pensando desta forma, há algo errado com você. Se eu não pensar isso, há algo errado comigo. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Mas a igreja é a somatória do conjunto. Não é o conjunto que se divide em pessoas. Não é o conjunto que se divide em pessoas. É o grupo de pessoas que somados são a igreja. E aí, se nós somarmos fé e amor em prática, então nós vamos ser igreja do Senhor Jesus. Podemos ser igreja do grupo que nós quisermos, chamar o que quiser. Mas do Senhor Jesus, precisa ser uma igreja de fé e amor. Ou seja, eu creio que Deus tudo posso naquele que me fortalece, isso é fé. Eu creio que em mim Deus vai fazer proezas, isso é fé. E amor, eu estou à tua disposição para te servir. Seja para os santos da casa. A Bíblia diz que primeiro nós temos que acudir da casa. Depois que nós acudimos da casa, não se encerra a nossa missão em acudir da casa. É meramente um estágio, é um patamar, é um degrau. Aí nós temos que servir os que estão fora. Porque a igreja precisa servir. Isso é a igreja. Como é que a igreja chegou até aqui? A igreja chegou até aqui com muitos e muitos sacrifícios, meus irmãos. Nós herdamos uma igreja, você vive numa igreja hoje, que muitas pessoas morreram para você ter o que você tem hoje. Muitas pessoas se sacrificaram ao máximo para você ter o que você tem hoje. E é preciso honrar isso, respeitar isso e valorizar isso. Para você estar aqui, recebendo o que você está recebendo, a palavra, vou repetir, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas deram a vida, deram o seu sangue, deram o seu suor, para que nós tivéssemos o que nós temos aqui hoje. O nível de liberdade que nós temos. Portanto, precisa ser honrado isso. Eu não posso pegar um legado que foi me dado, e na minha geração, eu não faço nada com isso. Eu trato isso com displicência, trato isso com irresponsabilidade, trato isso com uma ação completamente desrespeitosa e desinteressada. Não podemos, meu irmão. A gente tem que passar para a próxima geração. Nós temos que passar para a próxima geração com o mesmo suor e com o mesmo sangue que nos herdaram, que nós recebemos hoje. É da nossa responsabilidade. Nós seremos cobrados. Eu quero deixar claro, você, eu, nós seremos responsabilizados diante de Deus por o que fizemos na fé e com amor. Não pense que isso vai passar em branco. Não vai. O que você tem feito com a tua fé, o que você tem feito com o teu amor, isso diante de Deus é extremamente sério. É isso que Paulo está dizendo para nós. E aí, para onde vai? Bom, para pensar para onde vai, nós temos que pensar como igreja. E agora eu caio na nossa denominação. Porque nós somos igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana do Brasil. Ela está no Brasil há 160 anos. Este ano nós completamos 160 anos. A igreja presbiteriana que está no Brasil veio aqui por conta de um missionário americano. Esse missionário deu a vida dele, literalmente deu a vida dele. Ele veio aqui pregar o evangelho, implantou aqui a igreja, e tão logo ela implantou, ele fez alguns discípulos, logo em seguida ele foi acometido de enfermidade e faleceu jovem. Mas a obra que ele plantou
está aqui hoje, em 2019. E essa igreja cristã do Brasil, hoje, ela tem em torno de 6 mil templos no Brasil todo. Ela tem mais de 1 milhão de fiéis entre membros e frequentadores. O último censo, de 2016, já estava na ordem de 700 mil. Nós continuamos crescendo no Brasil. Louvado seja o Senhor. Talvez a gente gostasse de crescer mais. Talvez a opinião de cada um fosse melhor, mais atuante. Mas uma igreja que tem uma visão missionária. Nós temos um grupo de trabalho missionário internacional e outro nacional. Nós temos vários evangelistas trabalhando no exterior e aqui, custeados pela igreja. E são muitos pregando o evangelho. As nossas igrejas, muitos criticam a nossa igreja. Muitos têm crítica pelo procedimento, mas é uma crítica destituída de conhecimento. Precisa conhecer para criticar. Às vezes as pessoas criticam por conta de forma teológica, forma de procedimento, que difere do procedimento deles. Mas nós não criticamos a igreja, nós estamos aqui vivendo o evangelho. E a nossa igreja presbiteriana do Brasil é uma igreja hoje desse porte, tem uma teologia sã, bíblica, reformada. O que é sã, bíblica e reformada? Vem lá desde os reformadores. Quando houve um momento em que Deus entrou na história de novo da humanidade e gerou uma divisão brutal dentro da igreja que tinha se perdido pelo caminho, uma igreja que tinha perdido a noção exatamente das duas coisas, fé e amor, perderam a noção completa da palavra de Deus. Deus intervém na história, levanta homens questionadores, levantam pessoas que se posicionaram a favor da palavra de Deus, não de usos e costumes, não de uma questão que se perdeu ao longo do caminho pelos interesses dos homens, não o interesse de Deus. E vem Deus e entra na história da humanidade e recoloca a sua igreja nos caminhos do Senhor com a reforma. E quais são os fundamentos dessa reforma? 5 fundamentos: só a fé, só a fé, só a Escritura, só a Escritura, só Cristo, só Cristo, só a graça e só a glória a Deus. Esse é o fundamento da igreja presbiteriana no Brasil. Só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a graça salva e só a glória a Deus. Não é glória a homem, não é glória a líder, não é glória a ninguém, é glória a Deus, glória a Jesus. Isso é a igreja presbiteriana, irmãos. A igreja presbiteriana é uma igreja sólida, uma igreja bíblica. Você tem que ter orgulho de dizer: eu pertenço a uma igreja que é bíblica, que não tem invenção, não tem interferência do homem, não tem interferência de qualquer outra doutrina que sonhou à noite e criou uma doutrina e contrapõe a Bíblia. Teve uma visão e em cima dessa visão criou uma doutrina. Não, nós somos bíblicos, 100% bíblicos. E você pode ter o peito cheio de orgulho santo e dizer: eu pertenço a uma igreja que é bíblica, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Podemos ter processos e procedimentos questionáveis no que diz respeito ao comportamento, no que diz respeito à forma de operacionalizar a nossa vida enquanto igreja. Aí sim, somos críticos e somos criticados, e é bem-vindo, Nós não podemos dizer que o nosso modo operante é o melhor. Não, longe disso. Mas nós devemos defender a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja pura no que diz respeito à palavra, é santa, anda na palavra, é só a Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça, só a glória a Deus. Isso é o fundamento da igreja presbiteriana. Isso é o fundamento. E vem lá dos reformadores. Essa igreja presbiteriana, nós temos um cuidado muito grande com o ensino e com a saúde do nosso povo. Eu sou do tempo que quem trouxe foi o Simon, esse missionário americano. Ele dizia o seguinte: na época que ele veio para o Brasil, a maioria esmagadora da população era analfabeta. A maioria, era só a elite da elite que era alfabetizada. A maioria esmagadora era analfabeta. E como é que você vai entender a palavra do Senhor, já que a palavra é o fundamento da nossa fé? Então o que ele fazia? Aonde colocava uma igreja na escola do lado. Não se podia criar uma igreja sem que essa igreja tivesse uma escola do lado.
A visão da igreja presbiteriana era igreja e escola, no Brasil inteiro. Para onde ia, eu peguei isso ainda. Na década de 60, até 60, isso era verdadeiro. Com a revolução que houve no Brasil, com toda a mudança política, isso ficou comprometido. E infelizmente perdeu-se pelo caminho. Por conta disso. Mas eu nasci com a igreja presbiteriana com a escolinha do lado. Com a escolinha do lado. E assim era por todo o Brasil. Essa visão de ensino, alfabetizar o Brasil pela palavra de Deus. E a saúde? Não, nós não perdemos isso ainda hoje. Agora, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que aqui em Curitiba agora nós temos o Mackenzie. Mackenzie é uma das maiores instituições do Brasil de ensino. É da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tanto no que diz respeito a ensino, como a saúde. A saúde. Nós sabemos que o Hospital Evangélico passou recentemente por um problema tremendo e terrível. O Hospital Evangélico era cuidado por igrejas evangélicas, como conselho, mas foi tomado por algumas lideranças de Curitiba. E infelizmente há muitas conversas de que o hospital entrou em falência por desvios, infelizmente, e por gestão fraudulenta, infelizmente. E ela entrou no processo de falência. E Mackenzie foi e comprou o Hospital Evangélico via leilão feito pelo governo. E o hospital e a faculdade foi tomado pelo governo para administrar por conta de todos esses desmandos. Mas hoje, o Hospital Evangélico, nós tivemos lá. O prédio em si ainda está deplorável. O prédio está deplorável. Dá medo se você andar nos corredores. O prédio está deplorável por conta dessas coisas. Mas o atendimento é algo já completamente diferente. Hoje é o atendimento responsável. Eu conversei com vários funcionários quando entraram e saíram do hospital, e como eu acompanhei essa trajetória, eu perguntei para os funcionários: e aí, como é que está agora? Disse assim: olha, está bem melhor, até salário nós estamos recebendo. Até salário estamos recebendo. E a gente tem notícias hoje, por exemplo, eles vão reformar o hospital inteirinho, e começaram pelo último andar, e vão vindo de cima para baixo, e vai deixar, e a palavra que eu ouvi do administrador para mim, vai ser referência de hospital no Brasil. Referência. E eu sei que vai acontecer, porque a instituição hoje é uma Mackenzie, uma das melhores instituições de ensino e de saúde desse Brasil. Isso é nosso, meus irmãos. É da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos que ter orgulho da nossa igreja. Nós temos que falar da nossa igreja com boca cheia. Nós temos que dizer para as pessoas. Eu ouvi a semana passada dizendo assim: determinada denominação evangélica está crescendo. E aí eu perguntei por quê. Alguém me disse: porque cada membro diz assim para o outro: vem para a minha igreja, porque você vai ser abençoado, vai ser curado, vai ser liberado. Vem para a minha igreja. Claro que a igreja em si não é nada, mas quem é o cabeça dessa igreja? E o que ele falou que nós temos? Poder, eficácia, autoridade e o que mais? Força. Então você pode e deve dizer para as pessoas: vem para cá. Mas isso é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E o que é a Igreja Presbiteriana de Filadélfia? Agora sim, falar de nós aqui. Bom, nós somos parte disso, né? Nós somos tudo isso que falou, nós somos isso também. Nós só temos que viver isso. Não podemos falar, ouvir isso, temos que viver isso. Nós temos que dizer para as pessoas lá fora: gente, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja. Por conta desses detalhes. Mas quem é a Igreja Presbiteriana? Filadélfia. Onde ela está e para onde ela vai, para a gente concluir? Eu quero dizer para você o seguinte: nós somos bíblicos. Eu nunca tiro aquele cartaz de lá. Nós somos bíblicos. E o que tem no meio da Bíblia ali? Que é o quê? O que ele representa? Poder, autoridade, eficiência do Senhor. Mas não pode ficar no cartaz. Tem que estar no meu coração e no seu coração. Tem que estar no meu coração e no seu coração. Ali está dizendo o quê? Que nós fazemos o quê? Servir lá? Então ali eu tenho fé. E aqui eu tenho? Outra palavra mais importante. Pode falar. Amor. Só que tem que ser no cartaz. Não pode ser uma coisa na parede. Tem que estar no coração. Só que nós queremos ser isso.
Mas não adianta querer, tem que ser. Mas quem será? Quem será? Nós, irmãos. Nós. Porque a igreja é isto. E nós queremos isto. Essa é a nossa visão, essa é a nossa determinação, essa é a nossa missão. É isso que nós queremos. Nós temos uma escola bíblica dominical. Eu vou falar da minha classe, claro, não falo das outras. Mas a classe que nós temos hoje foi ruim ou foi boa? Hã? Então, foi excelente. Falamos sobre o que hoje? Sansão. Vamos falar semana que vem sobre quem? Jefté. Nós temos aprendido com esses personagens muito para a nossa existência. O pastor Hélio está falando no caso dos jovens sobre doutrina. Tudo isso que eu estou falando aqui, doutrina. Doutrina não é coisa feia, não, é coisa linda, que é a palavra de Deus. Não é uso e costume, não, gente, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós não podemos perder isso. Não podemos perder isso. Nós temos aqui, Igreja Presbiteriana de Filadélfia, nós temos aqui discipulado. Nós temos discipulado. Então, isso é Igreja Presbiteriana. Você tem, aqueles que não estão presentes, se inscrevam, participem, sejam úteis ao Senhor na igreja. Porque a igreja do Senhor é a igreja de poder, é a igreja que tem autoridade, é a igreja que trabalha com eficácia, e é a igreja que trabalha para o bem daqueles santos e dos que ainda hão de chegar. Isso é a igreja presbiteriana de Filadélfia que nós queremos. Queremos crescer, queremos retomar o crescimento, queremos evoluir na graça e no conhecimento do Senhor. Conhecendo o Senhor com fé e amor. Amém. Isso é a igreja presbiteriana de Filadélfia. A igreja que é fincada na palavra de Deus. Ela é uma igreja que tem que crescer na fé e tem que crescer no amor. Amém. Isso é a obra que tem que nascer de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus põe o amor, Deus põe a fé, mas ela tem que extravasar como uma respiração. E você é chamado a participar disso. E nós queremos começar grupos novos discipulados. Gente, eu tenho dito, criamos um grupo. Eu não quero ter mais chefe que ímpio. Um pouco a expressão pesada, mas é isso. Significa o quê? Nós temos várias pessoas preparadas para dar discipulado. Teremos pessoas que querem fazer o discipulado. Querem crescer com eles. Eis a questão. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Depois vamos chamar as crianças. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por tua palavra. Queremos agradecer porque o Senhor nos dá hoje essa orientação preciosa, que o Senhor criou essa igreja para que aqui nós cresçamos do Senhor. Uma igreja que possa divulgar plenamente, pregar a palavra santa, pregar a palavra autêntica, levar às pessoas, ó Deus, esse poder do Senhor, essa força do Senhor, essa eficácia do Senhor, esse amor do Senhor, essa fé que o Senhor coloca em nosso coração. Por isso, transporte isso em nós, nessa igreja cristã de Filadélfia, que ela renasça, Senhor, que ela seja um renovo do Senhor, gerando vidas para o Senhor, fazendo com que o seu reino celestial seja povoado através de nós aqui, Senhor. Por isso nós queremos que o Senhor derrame sobre nós unção, o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, sabedoria, conforme a tua palavra que nos hoje, sobre poder, conforme a palavra que o Senhor nos deu hoje. Por isso, Pai, nós queremos tudo isso hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um saia daqui entendendo e compreendendo que esta igreja presbiteriana de Filadélfia, é uma igreja do Senhor, querendo trabalhar para o Senhor e com o Senhor. É assim que nós esperamos, é assim que nós desejamos, e é assim que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Oi?